Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez com a Bíblia LTT, literal do texto tradicional. Antes de mais nada, eu peço aos irmãos que dêem um joinha e se inscrevam no canal. Estarei aqui trazendo, na medida do possível, alguns materiais e estar comentando aqui juntamente com os irmãos. Foi me falado que essa tradução existe alguns erros, né? E eu queria nesse vídeo estar dialogando juntamente com os irmãos sobre esses erros, né? Esses aparentes erros. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa aqui não é a Bíblia original, né? Não são os autógrafos, né? Aqui não é a Bíblia escrita pelo próprio apóstolo ou profeta, né? Mas é uma tradução, é uma boa tradução, uma tradução que ela tenta ser formal, né? O mais formal possível, pois temos dois tipos de tradução. Existe a tradução formal e a dinâmica, né? A tradução formal é aquela tradução que tenta traduzir palavra por palavra no possível, né? Pois se traduzir palavra por palavra do grego, a gente vai ficar um pouco perdido, pois os tempos verbais são bem diferentes do nosso, do hebraico também, principalmente do hebraico, mas tenta ser o mais fiel possível, né? E a equivalência dinâmica, o tradutor não está se importando muito com palavra por palavra, mas se preocupa mais com o sentido, né, da frase. Para estudo, o melhor é o formal, pois é o mais perto, né? É o mais perto do original. A equivalência dinâmica é mais para conhecer o geral, né? Novo convertido, ou então uma leitura devocional. Mas para estudo, para exegese, é equivalência formal, palavra por palavra, é o melhor. Então essa aqui, segundo a proposta, é a equivalência formal mais perto que temos de palavra por palavra, né? E os problemas dessa Bíblia? Um deles é esse texto aqui, 1 Samuel 28, onde fala que Saul, ele realmente viu Samuel, né? E Samuel voltou dos mortos para falar com ele. Eu não acredito nisso, acho que a maioria dos irmãos não acredita nisso, mas o autor aqui dessa Bíblia de Estudo e dessa tradução, pastor Hélio de Menezes, né, ele acredita. Mas o texto em si, ele não está dando lugar para... Foi uma má tradução para dar lugar a essa interpretação. Não, o texto é um texto onde todas as Bíblias que temos vai ter esse texto. Aqui nós vemos: vendo pois a mulher a Samuel. Todas as Bíblias vai trazer isso. Aqui não é uma modificação do tradutor. Todas vão falar. O problema aqui é o título, né? É o título. Deixa eu focar aqui. Esse título aqui, que não é original, né? Qualquer editora ou sociedade bíblica coloca o título que quiser, que acha melhor, por bem, né? E esse título aqui: o Espírito Santo faz ser escrito que Samuel veio do paraíso a Endor e profetiza a morte a Saul. Então o problema aqui é esse título, que eu não concordo com o autor, jamais vou concordar com isso, mas não está no texto original, né? Que é o título do capítulo.
E se a gente for ver, o pastor Messias, que tem um canal aí no YouTube, ele fez uma pesquisa e 50% das Bíblias de estudo, 50% das Bíblias de estudo em português, mais ou menos 50% das Bíblias de estudo, endossa que realmente Samuel veio do paraíso, saiu do mundo dos mortos e veio falar com Saul. 50%. Então o autor aqui ele não está sozinho nessa tese, né? Nessa tese. Eu não concordo, a maioria dos irmãos não concorda, mas é uma visão do autor e ele fala aqui também na nota de estudo, né? Ele concorda, ele acredita que Samuel veio e falou com Saul, mas é a opinião dele. A tradução dele, a tradução baseada aqui no texto maçorético, é igual às traduções que nós temos. Não teve nenhuma adulteração, né? Outro texto aqui, outro texto é em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Palavra, e o Palavra estava junto a Deus, Deus, e o Palavra era Deus. Realmente aqui é um problema da língua portuguesa, né? Está ferindo a nossa língua, né? Que o palavra está no feminino, né? Não é o, é a palavra. Só que ele quis seguir, né? O texto em grego, que era o verbo, né? O logos. O logos, né? Que está escrito no grego, o logos. E ele fez aqui, manteve o e traduziu palavra, né? Poderia fazer que nem fez aqui o Novo Testamento Interlinear Analítico, que coloca o logos na tradução portuguesa. Ele não colocou a palavra, mas colocou o logos. Então eu acho que seria melhor para o tradutor aqui ter colocado o logos, né? Não o palavra. Ficou esquisito, ficou realmente esquisito, mas ele quis preservar a forma grega, mas se preservar essa forma grega, preservasse também o logos, que todos, eu creio que todos nós ia entender, né? No princípio era o logos. Outro texto, mas também isso aqui não fere a tradução. Ele foi aqui, quis ser purista, né? Aí ficou um pouco esquisito para nossa língua portuguesa. Era o palavra. Outro texto é João, capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o levanta bem alto. E todo aquele que produzindo fruto, ele o purifica por poda do mal, a fim de que mais fruto produza. Então isso aqui, todo ramo em mim que não produz fruto, ele levanta bem alto. E na maioria dos traduções tá, ele o tira, né? Foi perguntado para o autor por que ele colocou levanta bem alto. E ele fala aqui no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim, ou seja, se a gente está em Jesus, a gente não vai deixar de produzir, né? Não vai... Deus vai... Se a gente não está produzindo, estamos em Jesus, mas não estamos produzindo frutos, Deus vai nos... Ele fala, Deus vai nos levantar, né? Que
que a palavra grega pode ser traduzida por isso, ou levantar ou tirar. Se a gente está em Cristo, como é que Deus vai nos tirar, né? Vai nos tirar se a gente não estiver nele, né? Então tem uma certa lógica, tem uma certa lógica em dizer, colocar essa tradução aqui e não tirar, porque se tirar, porque mas nós estava em Cristo, né? Todo ramo em mim. Se a gente está em Cristo, então como é que a gente vai se tirar de lançado fora, né? Então é para se pensar aqui nesse texto. Outro texto, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aqui. E também eu te digo que tu és uma pedra pequena, e sobre esta rocha grande estarei edificando a minha assembleia, e portões do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui é bem literal, né? Aqui ele não está falando que ele estava inventando aqui. Não. Aqui, tu és uma pedra pequena. No grego, tu és Petros. Tá? Petros, né? E sobre esta Petra, Petros, que é masculino, fragmento de rocha. E sobre esta Petra, está no feminino, né? E é uma grande que é rocha. Estabelecerei a minha igreja, edificarei a minha assembleia, né? E portões do inferno prevalecerão sobre ela. Isso aqui é literal. Se a gente pegar o grego aqui, está totalmente bem literal. Pedra pequena, ele traduziu pedra pequena, a palavra Petros, né? Petros, que em grego é fragmento de rocha. E sobre esta Petra, está lá em grego, né? Petra, e também em grego quer dizer rocha grande. Então ele traduziu literalmente o texto. Se a gente pegar o texto grego, tá literalmente. Outro texto aqui, 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Do mesmo modo também as mulheres, em vestido com decoro e pudor, com pudor e sobriedade e autocontrole, ataviar a si mesma. Então parece grande, né? Esse texto aqui. Ele fala com decoro e pudor, com pudor, sobriedade, autocontrole, ataviar. Parece que ele repete duas vezes, quando nas nossas Bíblias normal só tem uma vez, né? Só que no grego, se a gente olhar, eu estava olhando aqui no grego, aqui desse texto aqui, interlinear, né? Realmente tá palavra por palavra aqui. Ele não está repetindo. Tu colocou realmente o que estava lá no texto em grego. Então até aqui o que eu tenho lido, né? Pode ser que tenha algum outro versículo aí que possa estar mal interpretado, mal traduzido. Mas o que eu estou vendo aqui não tem nenhum texto aqui mal traduzido, não vi. Como eu falei, é uma linguagem difícil, uma linguagem assim que às vezes ele bate, né, no português, dá umas bordoadas fortes no português, né? Mas, como eu falei, isso aqui é para estudo. Isso é uma Bíblia para estudo, para exegese, para análise, né? E é difícil mesmo, não é fácil, né? Não é uma Bíblia para um novo convertido. Como eu quando eu me converti, eu li a linguagem de hoje e foi muito útil para mim. Foi uma bênção para mim. Pois eu entendi o texto, a passagem como um todo, né? Como um todo.
Agora, quando eu quero pegar um texto específico para estudar, a linguagem de hoje não ajuda, não serve. O que serve é uma tradução mais formal, né? E essa é uma tradução bem formal. Então, eu não vi, como eu falei também, não existe tradução perfeita, né? Se traduzir do grego para o português perfeitamente, não existe. Mas o que existe é uma aproximação de 99%, quase 100%, né? Pois nós temos que identificar que é uma língua diferente, totalmente diferente da nossa, e o tempo, né, totalmente diferente. Se a gente pegar um texto escrito há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, e para como foi escrito naquela época, para nós hoje, é outra coisa. Seria quase impossível entender se a gente não tiver um histórico, né? Uma, uma história, né? Daquele texto ali, para a gente entender que graças a Deus a Bíblia tem. Mas assim, se pegasse são coisas assim que não tem muito sentido para nós. Então alguma coisa se perde no caminho, né? Então esse trabalho aqui que o pastor fez eu achei muito bom, muito interessante. Apesar que nós temos o texto grego, né? Temos aqui, eu tenho o texto grego aqui, interlinear. E eu vejo que um texto desse aqui, para quem não sabe grego, ajuda muito numa exegese. Como foi dito também por um pastor, que isso aqui é a melhor tradução para quem não conhece grego. É o melhor texto grego, não em grego, né? Para quem não conhece o grego. Então Deus abençoe. Depois eu faço outro vídeo sobre essa Bíblia. A paz do Senhor a todos.